Olá, estudiosos e adeptos da doutrina espírita, estamos aqui mais uma vez para continuar o estudo de O Livro dos Espíritos com a ajuda do Descomplicando o Livro dos Espíritos. E hoje nós vamos fechar aqui o capítulo 7, que fala da volta do espírito à vida corporal, e o último subitem é o esquecimento do passado. E ele vai falar nas perguntas 392 até a 399, ok? E eu vou ler elas aqui para vocês. Por que perde o espírito encarnado a lembrança de seu passado? Como pode o homem ser responsável por atos e resgatar faltas do que não se lembra? Como pode aproveitar a experiência de vidas de que se esqueceu? Conceber-se-ia que as tribulações da existência lhe servissem de lição, se recordasse do que se tenha podido ocasionar? Desde que, porém, disso não se recorda, cada existência é para ele como se fosse a primeira? Eis que então está sempre a recomeçar? Como conciliar isto com a justiça de Deus? Nos mundos mais elevados da Terra, onde os que habitam não se veem imprimidos pelas necessidades físicas, pelas enfermidades que nos afligem, os homens compreendem que são mais felizes do que nós? Relativa é, em geral, a felicidade. Sentimos-la mediante a comparação com um estado menos ditoso. Visto que, em suma, alguns desses mundos, se bem melhores do que o nosso, ainda não atingem o estado de perfeição, seus habitantes devem ter motivos de desgosto, embora de gênero diverso dos nossos? Entre nós, o rico, conquanto não sofra as angústias das necessidades materiais como o pobre, nem por isso se acha isento de tribulações, que lhe tornam a vida amarga. Pergunta então: na situação em que se encontram os habitantes desses mundos, não se consideram tão infelizes quanto nós? Na em que vivemos, em que nos vemos? E não se lastimam da sorte, olvidados de existências inferiores que lhes sirvam de termos de comparação? Podemos ter algumas revelações a respeito de nossas vidas anteriores? Algumas pessoas julgam ter vaga recordação de um passado desconhecido, que se lhe apresenta como a imagem fugitiva de um sonho, que em vão se tenta reter. Há nisso simples ilusão? Nas existências corpóreas de natureza mais elevadas do que a nossa, é mais clara a lembrança das anteriores? Sendo os pendores instintivos uma reminiscência do passado, dar-se-á que, pelo espírito, pelo estudo desses pendores, seja possível ao homem conhecer as faltas que cometeu? Poderá também ser pior, isto é, poderá o espírito cometer numa existência faltas que não cometeu na precedente? Sendo as vicissitudes da vida corporal expiação das faltas do passado e, ao mesmo tempo, provas com vistas ao futuro, seguir-se-á da natureza de tais vicissitudes se possa deduzir de que gênero foi a existência anterior? E aí, para responder a todas essas perguntas aqui, agora nós vamos lá no Descomplicando o Livro dos Espíritos e vamos ler o texto que a Evelyn trouxe para a gente a partir das respostas que os espíritos deram a Kardec. E o texto dela diz assim, ó: esquecimento do passado. Os espíritos encarnados perdem a lembrança do passado para que possam aprender e evoluir sem serem sobrecarregados com todas as recordações. Isso faz com que cada existência seja como se fosse a primeira, dando ao indivíduo a oportunidade de recomeçar e aprender. A justiça divina é explicada pelo fato de que, em cada nova existência, o ser humano tem mais inteligência para distinguir o bem do mal. Ao retornar à vida espiritual, o espírito tem acesso à vida passada, compreendendo suas faltas e consequência de seus atos. Ele escolhe novas experiências que o ajudarão em seu progresso e busca orientação de espíritos superiores. Durante a vida, a intuição e a resistência a certos desejos criminosos são consideradas como a voz da consciência, que é a lembrança do passado, alertando para evitar recair em faltas cometidas anteriormente.
Se o espírito enfrenta com coragem as provas de uma nova existência e resiste, ele ascende na hierarquia espiritual. Mesmo sem ter uma lembrança exata, as tendências instintivas e a consciência são consideradas reminiscências do passado. Explica o item que nos mundos mais elevados que a Terra, onde as necessidades físicas e as enfermidades não existem, a felicidade é relativa. Alguns desses mundos têm habitantes que guardam a lembrança clara de suas existências passadas e apreciam a felicidade atual. Outros, mesmo em melhores condições, podem experimentar desgostos, mas como não se recordam de um estado mais infeliz, não apreciam totalmente sua felicidade como humanos, mas sim como espíritos. O esquecimento das existências anteriores, especialmente se forem amarguradas, é visto como providencial e revela a sabedoria divina. Nos mundos superiores, onde o recordar não é um pesadelo, as vidas desgraçadas se apresentam à memória. Nos mundos inferiores, a lembrança de sofrimentos passados poderia agravar as infelicidades presentes. Portanto, conclui que tudo o que Deus fez é perfeito, e não cabe aos seres humanos criticar ou ensinar como ele deveria ser regulado o universo. Informa que o esquecimento das vidas passadas é benéfico, evitando humilhação ou exaltação do orgulho. Deus fornece o necessário para a melhoria, como a voz da consciência e os pendores instintivos, e nos priva do que seria prejudicial. Se nos lembrássemos dos atos passados, isso afetaria as relações sociais, e nem sempre poderíamos nos orgulhar do nosso passado. Nos mundos superiores, onde só reina o bem, a reminiscência do passado não é dolorosa. Menciona que algumas pessoas têm revelações sobre suas vidas anteriores, mas nem sempre podem compartilhá-las abertamente. Traz, além disso, a ideia de vaga recordação de um passado desconhecido que algumas pessoas têm, comparando-o a uma imagem fugitiva de um sonho. Essa sensação pode ser real em alguns casos, mas frequentemente é apenas uma ilusão, resultado de uma imaginação exagerada que precisa ser considerada com cautela. Discute-se, em existências corpóreas mais elevadas do que a nossa, a lembrança do passado, que é mais clara, sendo afirmativa que sim. À medida que o corpo se torna menos material, o homem lembra com mais exatidão do seu passado. A ideia de que os pendores instintivos são uma reminiscência do passado também é abordada, sendo questionado se, estudando esses pendores, o homem pode conhecer as faltas que cometeu. A espiritualidade diz que até certo ponto isso é possível, mas é necessário levar em conta a melhora do espírito e as resoluções tomadas na erraticidade. A existência atual pode ser melhor ou pior do que a anterior, dependendo do adiantamento do espírito. Sobre se o espírito pode cometer faltas em uma existência que não praticou na precedente, é informado que isso depende do adiantamento do espírito, e, em geral, tais faltas incidem mais um estacionamento do que um retrocesso. O espírito pode avançar, parar, mas nunca retroceder. Informa que as vicissitudes da vida corporal são expiações e provas relacionadas ao passado e ao futuro dos espíritos. Cada um é punido naquilo em que pecou, e as tendências instintivas são indicativos mais seguros do que as próprias provas. Ao terminar a vida na erraticidade, o espírito escolhe as provas que acelerarão o seu processo, e essas então sempre ligadas às faltas que precisa expiar. O livre-arbítrio permite ao espírito fazer escolha ao desencarnar e decide entre o bem e o mal durante a encarnação. O esquecimento temporário das existências anteriores não impede a melhoria do espírito, pois a intuição e a voz da consciência é que o guiam. Mesmo sem lembrar detalhes, o homem pode conhecer o tipo de faltas que cometeu ao estudar a si mesmo e as suas tendências. As eventualidades da vida são tanto expiação quanto provas para depurar e elevar os espíritos. A natureza dessas adversidades e provas revelam o que foram e o que fizeram, pois o castigo está relacionado aos erros cometidos. O tópico exemplifica, mostrando que o orgulhoso pode ser humilhado, o avarento pode enfrentar a miséria, o cruel pode sofrer crueldades,
e assim por diante. Então, aqui fechamos o nosso capítulo 7 e na próxima semana nós vamos começar o capítulo 8, que vai falar sobre a emancipação da alma. E nós vamos começar com o sonho e os sonhos. O sono e os sonhos, ok? Nos vemos até o próximo estudo, então. Até mais.